As maiores economias do mundo estão em crise, estão em recessão, taxas de juros muito altas pelo mundo, dívidas extremamente elevadas e cada vez aumentando mais, e as bolsas de valores nas máximas históricas. Será que isso faz sentido? Será que as ações vão desabar no Brasil, Estados Unidos, nos principais países do mundo? Sim ou não? E por quê? Isso é o que eu vou te responder nesse vídeo. Você pode ver que eu estou num cenário diferente, estou num local diferente, não estou no meu cenário da gravação habitual, porque eu estou em viagem. Então ontem mesmo eu coloquei no meu Instagram, @marinovinicius, se não me segue lá. Temas que eu poderia conversar com vocês que eu não precisaria de tanto artifício visual, edição e tudo mais, porque eu não preparei a minha equipe para isso. Vocês devem estar ouvindo um pouquinho os passarinhos cantando por aí. Então vamos numa forma um pouco mais, um estilo mais vlog, um estilo mais blog talvez, mas vamos fazer um conteúdo específico para ajudá-los, tá bom? Vamos conversar sobre isso porque é a preocupação de muita gente. A gente vê um dado econômico de uma forma, mas a gente vê as bolsas de valores passando outra mensagem. Então, dado econômico ruim e a Bolsa de Valores num patamar bastante elevado. 3 pontos principais a gente precisa tratar sobre isso. Antes só de eu entrar especificamente no tema do nosso vídeo de hoje, coloque embaixo nos comentários se você já investe no exterior ou não. Já investe no exterior, sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas vamos lá. Tem 3 pontos principais, né? De fato, a gente está vendo a dívida pública americana aumentando cada vez mais, a dívida pública europeia aumentando muito, a dívida pública japonesa aumentando muito, né? A gente vê as taxas de juros pelo mundo nos patamares máximos, pensando aí nos últimos 10, 15, 20 anos, né? Nos Estados Unidos, também na Europa. A gente vê sinais de recessão, sinais de crise em alguns locais, em outros locais, sinais de superaquecimento da economia, mesmo com uma taxa de juros elevada. E a gente fica nessa dúvida, nessa incógnita. Mas a gente tem que destacar 3 pontos principais. Primeiro ponto que eu quero destacar: economia real é uma coisa e mercado financeiro é outra coisa totalmente diferente. As coisas estão, obviamente, interrelacionadas, interligadas, mas a velocidade da resposta de uma é bem diferente da velocidade da resposta da outra. Quando eu fiz o meu TCC, quando eu estava terminando a graduação, o meu TCC, o primeiro projeto que eu fiz, depois eu destruí ele e fiz sobre um outro tema, ele era sobre algum tipo de método de antecipação do que aconteceria na Bolsa de Valores. Então, eu correlacionei diversas variáveis, né? E a principal variável que a gente vê uma correlação é entre PIB e o índice acionário. Então, por exemplo, o PIB do país, o Produto Interno Bruto, o quanto a gente gera de riqueza, produz de riqueza no país em determinado ano, e você correlaciona isso com o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. O que eu encontrei? Eu encontrei a resposta para o seguinte: cerca de 1 a 2 anos antes, tem essa variância, cerca de 1 a 2 anos antes do PIB começar a crescer depois de uma queda, as ações começam a valorizar. Então, o mercado financeiro ele responde antecipadamente a um evento que é esperado. E também, 1 a 2 anos antes das ações, do PIB começar a cair, ou seja, de efetivamente a gente ter uma recessão, uma crise no país, 1 a 2 anos antes, as ações começam a desvalorizar, começam a despencar. Isso nos mostra que o mercado financeiro, ele antecipa os acontecimentos. Então, o mercado financeiro, ele valoriza as ações, os REITs, os fundos imobiliários, depende de onde que você está falando, mas os investimentos, eles valorizam, certo? Antes do cenário se materializar. É por isso que muitas vezes você vai ver o que está acontecendo agora. Você está vendo ações valorizando no mundo, só que os países ainda estão com uma taxa de juros muito alta, os países ainda estão em crise, os países, talvez, depende do país que a gente está falando, ainda está em recessão. Por quê? Porque os preços estão subindo não com base no que está acontecendo agora. Estão subindo com base nas expectativas dos investidores para o que vai acontecer daqui a 1 a 2 anos. E exatamente foi isso que aconteceu no Brasil, né? A gente viu nossa taxa Selic começar a cair em agosto de 2023. Só que quando as ações começaram a valorizar? Em março de 2023, antes desse evento acontecer. Por que a gente vê as ações valorizando, por exemplo, nos Estados Unidos? Porque há uma ampla expectativa de que haverá queda na taxa de juros nos próximos meses, né? Desde eu sempre falei para vocês que a minha visão é mais para o segundo semestre desse ano. Agora o mercado está acordando e largando euforia, assim, e também entrando nessa mesma linha de pensamento, mais para o segundo semestre. Mas o que acontece? A partir do momento que a gente tiver a taxa de juros dos Estados Unidos caindo, a gente vai ter a dívida pública aumentando numa velocidade mais vagarosa, a gente vai ter um retorno da possibilidade de investimentos por parte das empresas, a gente vai ter as pessoas com juro menor pelas suas dívidas, né? As empresas com juro menor pelas suas dívidas, assim sobra caixa
para investir, né, no crescimento econômico, para as pessoas consumirem mais e assim por diante. E aí você tem uma expansão dos lucros das empresas, por isso, antecipadamente, os investidores já compram ações dessas empresas, tá? De diversos segmentos. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender, né? Esse descasamento entre economia real e mercado financeiro. Tem nada de errado a economia estar em crise e as ações estarem valorizando, tá? 6 meses, um ano e meio antes do cenário começar a melhorar. Isso é o normal. A gente viu antes da gente ter queda nos juros em 2016, que foi só em outubro, em janeiro a gente já viu as ações começando a valorizar. Agora, repetiu o mesmo processo e assim consecutivamente, tá? Segundo ponto importante, desde 1971 a gente vive num mundo inflacionário, tá? E com dívida crescente. Por quê? De 1944 a 1971, o que aconteceu em 1944? O Acordo de Bretton Woods. Estados Unidos venderam armamento para os dois lados da guerra e eles acumularam cerca de 70% de todo o ouro existente no planeta. E até 1971, desde 5 mil anos atrás, até 71, então menos 3 mil até 1971 mais ou menos, o que a gente vê acontecendo? A gente vê o ouro sendo o lastro de todas as moedas e todas as economias. Só que, de 1944 a 1971, os Estados Unidos gastaram cerca da metade do ouro que eles tinham para patrocinar todas as guerras que eles participavam para manter a soberania americana, a supremacia americana. E eles não informaram isso. Então existiu uma espécie de calote nos Estados Unidos, um calote disfarçado, digamos assim, né? Eles continuavam dizendo que tinham 70% do ouro do planeta, mas os investidores começaram a desconfiar. E aí houve um ataque especulativo em relação ao dólar. Então, o ex-presidente Richard Nixon, dia 15 de agosto de 1971, ele foi para a televisão e fez um discurso e disse, para proteger a supremacia americana do ataque especulativo coordenado internacional, vamos temporariamente romper o lastro do dólar no ouro até que essa crise especulativa passe, né? Estamos em 2024 e até hoje essa medida temporária está em vigor. Então são mais de 50 anos dessa medida temporária do ex-presidente Richard Nixon. E aí o que acontece? Antigamente a gente tinha uma ordem monetária. Qual era essa ordem monetária? Todas as moedas do mundo tinham seu lastro no dólar. E o dólar tinha seu lastro no ouro, então você tinha uma trajetória econômica muito mais saudável. Você tinha momentos de inflação, aumento dos preços muito forte, momento de deflação, que é a queda nos preços, né? E você mantinha os preços num certo patamar mais controlado. O que a gente tem hoje? A gente não tem mais lastro, porque as moedas, o dólar perdeu o lastro no ouro, ele abandonou, na verdade, o lastro no ouro, e as moedas não têm mais lastro no dólar. Então, na verdade, o poder das moedas, o poder de compra é dado com base na confiança. É por isso que se a gente gasta mais do que a gente arrecada, a nossa moeda cada vez desvaloriza mais, porque diminui a confiança de que a moeda brasileira ela tem algum valor ou vai ter algum valor ao longo do tempo, já que a gente só gasta, emite moeda, gasta, imprime e não consegue aumentar a produtividade e a produção da nossa economia. Então, o que você tem que entender? O mundo que a gente vive hoje é um mundo inflacionário, é um mundo onde só tem inflação, não tem mais deflação, salvo, assim, raros momentos, ou um país que está passando por muita dificuldade. Então é um mundo inflacionário, e se é um mundo inflacionário, também é um mundo onde a dívida aumenta. Por quê? Porque se o dinheiro cada vez vale menos, para você ter o mesmo volume de poder de compra de dívida, essa dívida naturalmente vai aumentar com o tempo. Se a gente tem um mundo inflacionário, as taxas de juros são mais altas, se a taxa de juros é mais alta, a dívida cresce mais. Então a gente tem um mundo onde a dívida só cresce com o passar do tempo. Isso é normal, essa dívida crescer, tá? Mas o que pouca gente presta atenção? Tá bom, Vinícius, e agora? O que eu faço, né? Por isso que eu falo tanto sobre o investimento em ouro, tá? Se a gente parar para observar, vamos aqui para a minha tela, aqui você está vendo o índice S&P 500, tá? O índice de ações americano. E aí você está vendo o que acontece com ele, poxa, durante alguns bons anos. E aí, se você parar para observar aqui, vamos colocar também o ouro, você vai ver aqui a grande valorização do ouro desde que a dívida, e vamos aumentar aqui esse gráfico, desde que a dívida americana ela passou a ficar estratosférica. Aqui o ouro ele ainda era, ele tinha o dólar como lastro, até 71. Então vamos colocar aqui 2000 para frente, tá? 2000 para frente. Vamos colocar uma base onde os dois estavam mais tranquilos. Pode ser por aqui, tanto faz, tá? O que a gente vê acontecendo,
Principalmente aqui, ó, de 2000, vamos ver onde o ouro começou a valorizar bastante nas últimas décadas. De 2001 para frente, você vê que o ouro engatou uma grande valorização. O ouro está na linha laranja e o índice de ações está na linha azul. Por que o ouro engatou uma grande valorização? Por conta do grande crescimento da dívida pública americana, que a gente vê acontecendo desde os anos 2000, mas principalmente depois da crise de 2008. Principalmente depois da crise de 2008, a gente teve uma alta muito grande no ouro. Tá? A gente teve uma alta também nas ações americanas por conta das taxas de juros baixas, mas depois aqui de 2008 a gente teve uma elevação no preço do ouro muito grande e mais ou menos em linha com a valorização das ações americanas. Isso por quê? Porque o ouro é o lastro. O ouro, por mais que ele não seja o lastro real hoje, ele é o lastro histórico. É aquele ativo que você volta 5 mil anos e você consegue trocar um pedacinho de ouro por alguma coisa. Né? Agora, se você volta com um papel chamado dólar, real, euro, qualquer outra moeda, poxa, o dólar tem 200 anos. Então você não consegue trocar por nada. Então fica essa herança histórica, essa reserva de valor. Então você percebe, à medida que as ações valorizam em um cenário de elevação de dívida, o ouro também valoriza. Por quê? Porque o ouro é a reserva de valor. Porque o ouro é aquele ativo que os grandes investidores, eles têm pensando no seguinte, ok, esse novo rearranjo econômico que faz com que as dívidas sejam extremamente elevadas, que faz com que a gente viva um patamar só da inflação, ele é perigoso, a gente não sabe onde é que isso vai acabar. Então, ao invés de eu comprar somente ações americanas, só imóveis no exterior, só REITs, eu também vou comprar ouro porque eu não sei o que vai dar com esse negócio daqui para frente. Então, tenta buscar essa mentalidade. Tem nada errado a dívida continuar aumentando. É o esperado diante do novo rearranjo econômico, novo dos últimos 50 anos, né? Mas se a gente pensar numa história aqui de pelo menos 2.000 anos, 50 anos é pouco tempo, né? Então isso é normal, é esperado. Mas os grandes investidores, eles também alocam em ouro, compram muito ouro, por isso que o ouro está num patamar praticamente nas máximas históricas, no mesmo momento em que as ações americanas vêm valorizando. Você vai ver as duas coisas andando juntas. Por quê? Uma está jogando, ações americanas, está jogando em relação ao crescimento da economia americana e outra está jogando em relação a se der algum problema, se o sistema monetário ele mudar de novo, como mudou em 71, a gente vai ter o nosso lastro histórico que sempre foi e que provavelmente sempre vai ser. Sempre é uma palavra forte, mas é bem possível que sempre seja. Tá? E um terceiro ponto que a gente tem que elucidar aqui é que as bolsas não estão nas máximas históricas. E você só acha que as bolsas estão nas máximas históricas porque você olha os dados nominais. Vamos lá. Jogando aqui na minha tela, você vai ver o seguinte, ó, que efetivamente hoje o S&P 500, o índice de ações americano, está na máxima histórica nominal. Então bateu aqui 5.000 o S&P 500, enquanto a máxima histórica anterior era 4.770. Você só está esquecendo de uma coisa, o poder do dinheiro com o passar do tempo. Quanto mais o tempo passa, o que acontece? Mais a gente vê o nosso dinheiro valendo menos. Mais a gente vê que com 100 reais, com 100 dólares, você compra menos coisas com o passar do tempo. Então, a forma correta de você analisar um indicador é deflacionando esse indicador, para você medir o poder de compra desse indicador. Então, por exemplo, eu te dizer hoje, o índice Bovespa, vamos trazer para a nossa realidade brasileira. O índice Bovespa 100 mil pontos é a mesma coisa que o índice Bovespa 100 mil pontos em 2010? Não. Porque em 2010, com mesmo 100 reais que você tivesse para investir no índice Bovespa, você comprava muito mais coisas no supermercado, você comprava muito mais coisas, basicamente qualquer segmento, do que você consegue comprar hoje. O dinheiro ele vai perdendo o poder de compra com o passar do tempo. Então, para você pegar a medida correta do valor das coisas com o tempo, você tem que deflacionar, tem que descontar a inflação. Então, preparei aqui para a gente fazer agora mesmo esse cálculo. Como que a gente faz como a gente deflaciona isso? Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, numa calculadora da inflação americana, e vamos colocar aqui o valor de 4.770, tá? E vamos colocar isso aqui, que mês que foi aquela máxima aqui, ó? Foi janeiro 22, dezembro 21, tá? Então vamos colocar aqui, ó, dezembro de 2021. E vamos colocar aqui janeiro, será que tem fevereiro de 2024? Acho que ainda não. Então janeiro. Então olha só, o que eu estou pedindo para essa calculadora aqui calcular para a gente? Uma correção pelo CPI, Índice de Inflação ao Consumidor Americano, desse valor de 4.770, que é o pico do índice S&P 500, certo? Então, ele vai me dizer que 4.770 dólares tem o mesmo poder de compra que X, o valor que a gente vai descobrir, em janeiro de 2024. E vamos calcular.
Vamos ver quanto é que vai dar. 5.276. Então a gente percebe que o índice S&P 500 deveria estar em 5.276 pontos para efetivamente estar na máxima histórica. Quando a gente deflaciona isso, quando a gente considera a inflação nesse cálculo. Se eu for pegar o índice Bovespa, o cenário é muito pior. O buraco é bem mais embaixo. Por quê? Se a gente considerar aqui, ó, 2021 como pico, foi 130 mil pontos. Então vamos pegar aqui a calculadora do cidadão do Brasil. Então vamos colocar aqui, ó, 130 mil, né? Aquilo foi em junho, se não me engano, de 2021. Maio 21. Opa. Maio de 2021 até janeiro de 2024. Vamos ver qual deveria ser o valor. Ó, o índice Bovespa deveria estar em 155.336 pontos para que efetivamente estivesse na máxima histórica, deflacionando esse índice e pegando o valor real. Só que, na verdade, se a gente pegar aqui lá atrás, talvez esse resultado dê até maior, né? O pico foi ali em 2008, maio de 2008, 72 mil pontos. Então, vamos refazer essa conta. Vamos pegar pelo IPCA, 72 mil pontos. Vamos pegar aqui, maio de 2008. Isso, maio de 2008, 5 de 2008, 01 de 2024. E aqui a gente vai corrigir o valor. Ó, o índice Bovespa teria que estar em 175 mil pontos para estar na máxima histórica. Logo, nós não estamos na máxima histórica. Nós só estamos na máxima histórica nominal, não na máxima histórica real. Isso muda muita coisa, porque o dinheiro perde poder de compra com o passar do tempo, tá? Então, fazendo um breve resumo e um recado final, a consolidação disso tudo. Primeiro, existe um descasamento da economia real e do mercado financeiro. O mercado financeiro antecipa os acontecimentos. Então, é normal as ações desvalorizarem quando a economia ainda está bem, ainda está respirando, mas existe uma expectativa de que a economia vai cair, tá? E, em contrapartida, antes da economia efetivamente melhorar, as ações passam a valorizar. Isso é totalmente normal. Segundo ponto, o mundo é inflacionário e tem uma trajetória de dívida elevada. Como que você se protege disso? Não investindo, correndo para baixo da cama, você escondendo o seu dinheiro embaixo do colchão? Não. Você investindo em ativos geradores de riqueza, como ações, por exemplo, mas também se protegendo com, por exemplo, a reserva de valor clássica que existe há 5.000 anos. Investimento em ouro, que eu gosto, prezo, e é o investimento das últimas 3 décadas. Nenhum investimento bateu o ouro nas últimas 3 décadas, excetuando Bitcoin na última década, mas aí é um ativo muito mais volátil, muito menos histórico, então eu não coloco na mesma categoria, né? Talvez seja o futuro ou o digital, mas hoje ainda não tem as categorias necessárias, tá? E terceiro ponto que a gente destacou aqui, bolsas estão nas máximas históricas nominais e não reais. Então, separa bem as coisas. O que eu enxergo de tudo isso aqui? Será que vale a pena investir? Será que não vale a pena investir no exterior? Será que é melhor esperar o cenário mudar? Será que não? Tudo depende da dose, tá? Então, o que acontece? De fato, as ações americanas valorizaram muito com essa expectativa de queda nos juros americanos. Só que agora, no último mês, vieram dados da inflação um pouquinho acima dos esperados e dados do mercado de trabalho muito fortes. E quando o mercado de trabalho é forte, a inflação ela passa a subir, porque as pessoas têm mais salário, têm mais poder de consumo e com isso a inflação acelera. Então, talvez a gente tenha novas quedas das ações nos Estados Unidos para depois engatilhar efetivamente um momento de mais prosperidade, de mais crescimento econômico. Mas eu não deixo, em nenhum momento eu deixei de investir em ações americanas, eu deixei de investir nos Estados Unidos, né? Por quê? Se a gente ficar esperando o momento de menor risco, é o momento que o preço vai estar na lua e você perdeu todo o potencial de multiplicação. Então, se você tem algum receio, se você está com os olhos no curto prazo, o que acontece? Invista pouco. Tem uma exposição pequena, porque assim você diminui o seu risco e à medida que as coisas vão melhorando, você consegue ficar mais em paz, você aporta mais dinheiro. Só que você já aportou agora, antes dos preços valorizarem muito, né? Se você tem uma visão mais de médio e longo prazo, você pode fazer aportes mais generosos. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente vai passar por ciclos, mas as ações elas valorizam para cima. E se você tem, por exemplo, ouro, que é uma anti-ação para o investimento no exterior, você consegue perceber, inclusive pelo gráfico que eu te mostrei anteriormente, que quando as ações americanas sobem, o ouro cai no curto prazo, no longo prazo tudo sobe, né? Ouro, ações, dólar, tudo. Por quê? Porque o mundo é inflacionário, então tudo sobe de preço. Mas dentro desses ciclos menores, você vê que quando as ações sobem, o ouro cai, e vice-versa. Então, se você tiver uma dose de anti-ação, você consegue lucrar nas altas casas da bolsa, inclusive no exterior, tá? Mas, na minha visão,
faz muito sentido sim investir no exterior, e se você está com medo, se você está com receio, não invista em ações agora no exterior. Aproveite o câmbio, o dólar abaixo dos R$ 5, que isso é ridiculamente barato, e você transforma esses reais em dólar e investe em renda fixa de curto prazo. Quando se sentir mais confortável, você vai lá e investe no mercado de ações, vai entrando aos poucos e assim por diante, tá? Mas estamos no pior momento, na minha visão, da economia global. Se as taxas de juros caírem, isso folga para as economias voltarem a crescer, para as pessoas voltarem a consumir, e a gente tem um novo ciclo de valorização, tá? Não confunde essas coisas, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo se isso fez sentido para você ou não, se você já investe no exterior ou não, me conta aqui embaixo. Se fez sentido para você, toca aqui embaixo em gostei, like, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo e te vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.